Olá pessoal, meu nome é Matheus, sou formado em Educação Física, licenciatura e bacharelado pela UPF. Nesse primeiro vídeo vou trazer uma introdução ao desenvolvimento motor, que é um curso, que é uma área da Educação Física que eu aprendi ao longo da minha formação e ela é muito importante para todos os profissionais de Educação Física, pois é através dela que a gente vai saber prescrever exercícios para diversos aspectos motores, como desenvolvimento da coordenação motora ampla e fina, força, resistência, lateralidade, agilidade, velocidade e entre outras habilidades motoras. Antes de iniciar a apresentação, se inscreve aí no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e dê aquele like bacana se gostou. Bem, o que é desenvolvimento motor? É a contínua alteração do comportamento ao longo do ciclo da vida. Ou seja, ao longo da vida a gente vai adquirindo habilidades físicas, mentais, psicológicas, entre outras, e com o passar do tempo a gente vai progredindo progressivamente, pois é a evolução normal do ser humano. A base do desenvolvimento motor é realizada pela interação entre as necessidades da tarefa, a biologia do indivíduo e as condições do ambiente. A tarefa seria as atividades básicas que faz no dia a dia. Pode ser atividades de força, resistência, agilidade, velocidade, que desenvolvem as aulas de educação física, seja na escola ou em academias, em clubes de futebol, ou até em recreação. A biologia do indivíduo é o aspecto maturacional dele, do ser humano, como ele está se desenvolvendo. É um aspecto fisiológico. E as condições do ambiente é como é aquele ambiente que o cerca. Se é um ambiente aberto, onde faz a prática das atividades físicas, seja de musculação, que também é composto ao ar livre, ou em ambiente mais fechado, onde podemos praticar futsal ou qualquer outro tipo de atividade num local mais restrito. O que é o desenvolvimento humano? Ele está relacionado aos termos cognitivo, afetivo e motor. O cognitivo a gente começa de forma abstrata. A gente não desenvolve desde o início da vida totalmente ele. Quando passa o tempo, a gente vai ter um aspecto cognitivo mais racional, porque a gente vai começar a ter a aprendizagem do mais simples para o mais complexo. O afetivo é o relacionamento entre as pessoas, e o motor é as habilidades básicas de desenvolve, seja a coordenação motora ampla, que desenvolve o global do ser humano, ou a fina, que desenvolve aspectos mais simples, como desenhar, pintar e outras habilidades. A lateralidade pode ser unilateral, que é só para um dos lados, ou bilateral, que é para ambos os lados. A força, que é aplicar uma determinada força como uma resistência. A resistência é suportar algo por um determinado tempo. A velocidade, correr em uma direção retilínea por um determinado tempo, como é uma corrida de 100 metros. E entre outras habilidades motoras que é possível se desenvolver. E comportamentos relacionados à idade neonatal, terceira idade, da perspectiva biológica, ambiental e de tarefas motoras, ou seja, é tudo que é composto uma atividade quando a gente desenvolve. Bem, combinação dos estudos. Os principais especialistas do desenvolvimento motor reconhecem que as exigências físicas mecânicas das tarefas motoras operam o indivíduo e o ambiente, aprendizagem ou experiência. Ou seja, tudo aquilo que a gente desenvolve na parte motora vai estar influenciando no desenvolvimento do indivíduo e influencia tanto a tarefa como o ambiente. O individual, que é próprio do ser humano, é a hereditariedade, que tem a ver com a parte genética, a biologia do indivíduo, seja aspectos fisiológicos ou mecânicos, a natureza e fatores
intrínsecos. Fatores intrínsecos é aquilo do ser humano, que é o aspecto emocional, o que a pessoa sente, entre outros fatores. Bem, o ambiente é a experiência, aprendizagem, encorajamento e fatores intrínsecos. É o que o ambiente seria o que está rodeando a pessoa ao seu redor. As tarefas que se pode fazer têm fatores físicos e mecânicos. Bem, características do desenvolvimento motor. É um processo que se inicia na concepção e termina na morte. Ou seja, ao nascer, a gente vai desenvolver atividades básicas, como engatinhar, caminhar, rolar, entre outras atividades, que passa desde o sensório motor até passar por uma fase mais especializada, onde são movimentos através de passe, chute, movimentos mais complexos. E sem essa parte inicial, a parte mais complexa pode ser prejudicada ao longo do ciclo. E com o passar do tempo, a gente vai envelhecendo e vai regredindo do aspecto motor. E é sempre que por isso é recomendado fazer atividades para estar sempre apto para realizar atividades físicas. E o desenvolvimento motor está relacionado com a idade, mas não depende exclusivamente dela. Ou seja, ela tem a ver com a idade, mas não é o único fator. Existem outros motivos que influenciam o desenvolvimento motor. A própria hereditariedade, que é que cada pessoa tem um biotipo, ou seja, eu consigo fazer aquela atividade, mas a outra não consegue. Isso é o que a gente chama de princípios da individualidade biológica. E histórico, origem na psicologia. Os psicólogos se interessavam pelo desenvolvimento motor como indicador visual do funcionamento cognitivo. Ou seja, para muitos psicólogos, desenvolver essa modalidade ela é importante para o funcionamento cognitivo, pois podia ajudar a pessoa a pensar melhor, a raciocinar tanto de forma racional ou abstratamente, e elas conseguiam se desenvolver progressivamente. E os processos cognitivo, objetivo e o desenvolvimento motor eles se iniciaram desde o século XX, ou seja, com o passar do tempo, houve muitos estudos sobre essa área tão importante dentro da educação física. O estudo do desenvolvimento humano por profissionais da área física não ganhou força até os anos 70, ou seja, antes disso não existiam muitas teorias sobre o desenvolvimento. E a partir de 70 até os dias atuais, já houve uma gama muito grande sobre esse estudo. E áreas relacionadas como o desenvolvimento humano, fisiologia, biomecânica, psicologia e aprendizagem motora. Ou seja, todas essas áreas se interrelacionam com o desenvolvimento motor e é sempre muito importante o aspecto da interdisciplinaridade, onde a gente troca ideias com outras áreas para ter o maior desenvolvimento possível nas pessoas com o desenvolvimento motor. O histórico do desenvolvimento motor. Segundo estudos, o desenvolvimento motor é função de processo biológico, ou seja, o desenvolvimento motor está sempre relacionado com o aspecto biológico, porque somos indivíduos biológicos e temos como objetivo nos desenvolver da melhor maneira possível. E sequência da aquisição das habilidades motoras na infância, ou seja, na infância a gente vai adquirindo as habilidades simples, como eu falei anteriormente, engatinhar, rolar, entre outras, e com o passar do tempo vão se tornando mais complexas e a gente vai conseguir desenvolver elas da melhor maneira possível. Por isso que a gente sempre começa do mais simples e passa para o mais complexo. Estabelecer o relacionamento entre maturação e processo de aprendizagem com desenvolvimento cognitivo, ou seja, com o desenvolvimento das habilidades houve uma ligação entre maturação e o processo de aprendizagem, que quanto mais ele se desenvolvia, ele estava mais maduro naquela atividade que estava desenvolvendo, e ela influenciava consideravelmente o processo cognitivo. E tinham observações naturalistas que davam informações sobre a sequência do desenvolvimento hormonal,
movimentos rudimentares até os padrões da maturidade. Isso significa que a gente começou com os movimentos mais simples possível, primitivos, e com o decorrer das idades e foram se tornando movimentos especializados, e é por isso que a gente chama de padrões de maturidade. Atingiu um certo ápice. A aquisição de habilidades motoras questionavam os efeitos da prática precoce. A prática precoce geralmente começa uma modalidade esportiva como futsal, futebol, basquetebol, numa idade mais cedo do que o normal, e às vezes isso era prejudicial para a criança, no caso, porque não desenvolveu todas as suas capacidades simples. E quando a gente introduz ela num espaço de uma modalidade coletiva, pode estar prejudicando seu desenvolvimento, e ela provavelmente não vai conseguir realizar habilidades complexas porque não teve a experiência de habilidades mais simples que iriam certamente influenciar essas habilidades complexas. E por isso que havia esse questionamento sobre essa aquisição de habilidades. E o estudo elaborado por Wild sobre os padrões motores em crianças em idade escolar não foi dada a devida importância devido à guerra. Ou seja, no estudo desse teórico, os padrões motores básicos que deveriam ser adquiridos não teve como ser enfatizados da melhor maneira possível por causa da guerra que teve há tempos atrás. Depois da Segunda Guerra, período de amadurecimento, surgiram novos teóricos desenvolvimentistas, que é uma área de estudo onde desenvolve atividades básicas de movimentar humano, que é o saber fazer, descrição da capacidade de desempenho motor da criança, e através dessa teoria a gente conseguia avaliar como era o desempenho motor da criança, se estava aceitável ou abaixo do esperado. Aumento do conhecimento do desenvolvimento motor desde a época de 1980, que nos dias atuais já está muito mais desenvolvido, a gente tem mais recursos do que antigamente, e na década de 80 e 90, período de orientação das técnicas de desenvolvimento, e que nessa época a gente tinha umas certas técnicas que a gente podia aplicar para desenvolver as atividades básicas nas crianças. Os estudos concentravam-se na produção do desenvolvimento motor com uma abordagem normativa e descritiva, ou seja, a gente prescrevia tais atividades físicas na escola, descrevia e ensinava para os alunos a como fazer, ou seja, tinha determinadas regras para o funcionamento daquela atividade. O processo, a etapas de aprendizagem, que começamos com a aprendizagem mais simples e depois passava para o mais complexo. O produto é um movimento maduro, onde se inicia com um movimento mais rudimentar e com o passar do tempo vai se tornando um movimento mais especializado, e por isso que é considerado maduro. O resultado é o desempenho final que conseguiu com o desenvolvimento das todas as habilidades motoras básicas da forma mais aceitável possível: coordenação motora ampla, força, resistência, velocidade, agilidade, flexibilidade e entre outras. Métodos de estudo: o longitudinal, transversal e misto. O longitudinal ele é considerado um método mais caro, poucos profissionais da educação física podem ter acesso, a menos que tenham como condições de adquiri-lo. O transversal é o mais barato, que a maioria dos profissionais tem, e o misto é a união desses dois métodos. O método longitudinal explica alterações do comportamento ao longo do tempo, ou seja, com o passar do tempo a gente vai modificando a nossa forma de ser, seja o humor, a interação com as pessoas e entre outros aspectos. O estudo do desenvolvimento motor como função do tempo desenvolvimentista é um estudo com base no desenvolvimento humano, no aspecto biológico, das pessoas fazerem as atividades e desenvolver de forma progressivamente. E este método não permite as diferenças etárias no desenvolvimento, mas sim alterações interindividuais, ou seja, esse método não se baseia em determinada faixa etária,
ele quer mais enfatizar as alterações que o indivíduo adquire com o passar do tempo. As características do método longitudinal. Ele consome bastante tempo, tem altas taxas de evasão, isso quer dizer que nem todos ficam presentes o tempo todo nesse método, e podem ocorrer problemas metodológicos que, ao longo, quando tu monta exercícios baseados nesse método, pode ser que alguma coisa não dá certo e teu processo metodológico tem que alterar para adaptar e funcionar da maneira mais correta possível. Variação de confiabilidade e objetividade dos examinadores, e é um custo elevado e efeitos potenciais de aprendizagem. Ou seja, esse método ele é útil porque desenvolve vários tipos de aprendizagem. O contra é que tem um custo muito elevado. O método transversal, ele permite coletar dados de grupos de pessoas de diferentes faixas etárias. Seria basicamente uma pesquisa de campo onde identificamos como estão essas pessoas no processo de desenvolvimento. O objetivo é medir as diferenças relacionadas entre idade e comportamento. Bem, as características do método transversal. Podemos apenas descrever comportamentos típicos nas idades específicas. Ou seja, tal criança de 2 a 6 anos desenvolve esse método e a gente, com o passar do tempo, poderemos observar como ela está sendo o comportamento dela. É um método de menor custo e não observa os momentos de maturação, porque a maturação já está desenvolvido da forma mais apta possível, ou seja, já está no ápice. O método misto é a combinação dos estudos longitudinal e transversal, é a junção deles. Eles são aplicados em inúmeros formatos de pesquisa, que é a pesquisa de campo. Esse método pode assumir um estudo experimental, que é o método mais poderoso. Também pode assumir um estudo intercultural, onde envolve uma observação naturalista, uma pesquisa de opinião, entrevista, relatórios históricos ou combinação das técnicas. É o estudo que tu adquire quando tu está aplicando tais atividades com as pessoas e tu aplica de forma mais descritiva possível. Relacionamento processo versus produto. É uma relação positiva entre aptidão e desempenho. O desempenho é alcançar aquele resultado da melhor maneira possível, já estando desenvolvido da melhor forma. E a aptidão é tu tá bem fisicamente, mentalmente. A aptidão desenvolvida aumenta o desempenho, mas o bom desempenho não é dependente da aptidão desenvolvida. Tendo boa aptidão, certamente vai ter bom desempenho, mas esse desempenho ele não vai depender exclusivamente da aptidão. E fatores como força, velocidade, agilidade, coordenação e tempo de reação têm impacto direto no desenvolvimento das habilidades, mas não podem influenciar a aptidão. Ou seja, essas capacidades físicas elas influenciam o desenvolvimento das habilidades motoras básicas, mas não vão influenciar a aptidão. A força é aplicar uma determinada tensão contra uma resistência. Velocidade é correr numa linha retilínea dada uma distância, como uma corrida de 100 metros. Agilidade é se movimentar com mudanças de direção rapidamente. E a coordenação, ela pode ser ampla ou fina. Ampla é o aspecto do global, que envolve grandes grupos musculares, e fina é uma pequena porcentagem que envolve grupos finos e musculares. E o tempo de reação é uma mudança de reflexo, como é um goleiro de futebol, que é muito importante. Bom, a apresentação dessa trabalho é isso. Muito obrigado. Se gostou, dá aquele like bacana, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos. Obrigado.